Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pela qual passamos para espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de-te uma nação maior e mais forte do que ele. Respondeu Moisés ao Senhor: Assim os egípcios ouvirão, eles, do meio dos quais, com a tua força, fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama, dirão: Porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se, e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi aos seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que eles fazem contra mim. Dize-lhes: Pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levareis sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, 1 ano por 1 dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado. Certamente assim o farei a toda esta má congregação, aos que se sublevaram contra mim. Neste deserto se consumirão, e aqui morrerão. Ora,
Quanto aos homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte, e disseram: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Respondeu Moisés: Ora, porque transgredis o mandado do Senhor, visto que isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente subiram eles ao cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor, e Moisés, não se apartaram do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Orma.